Para ser a mulher que você quiser, é necessário, acima de tudo, coragem a partir da sociedade que a gente vive, assim. Então, eu acredito que se desligar do olhar do outro, ter essa coragem de se desligar do olhar do outro, de se desligar daquilo que limita a gente ser quem a gente é um ponto primordial, porque a gente só pode, né, alcançar a autenticidade de ser quem a gente quer a partir do movimento de nos ouvir. E aquilo que faz sentido para a gente não necessariamente faz sentido para o outro. E normalmente a mulher ela é criada para entender e compreender que ela tem que ser aquilo que faz sentido para os outros, né? Que ela é legitimada a partir do olhar do outro. E fazer esse movimento, que é um movimento inverso de se ouvir, é um ato de coragem. Então, primeira coisa que eu diria é ter coragem de se ouvir, para lidar com o olhar do outro, para colocar à frente mesmo as coisas que são importantes para cada mulher, para cada construção do feminino. Quando ele é criado e eu começo a falar sobre autoestima, eu começo a questionar para que tipo de mulher eu estou falando e eu começo a abrir a rede social para que outras mulheres falem. E aí há diversos depoimentos de mulheres na rede social. E aí eu começo a falar mais sobre recortes. Então, quando eu penso em estrutura, quando eu penso em interseccionalidade, eu preciso entender que para uma mulher negra, lésbica, periférica, que está na minha frente fazendo um processo de terapia, as minhas intervenções com ela vai ser diferente, o meu olhar com ela precisa ser diferente da mulher lésbica da classe média alta, por exemplo, branca, né? Então, esse olhar ele precisa estar dentro do consultório o tempo inteiro, né? Uma mulher trans, então eu preciso ter esse arcabouço mesmo, esse olhar diferenciado para essa mulher que está no meu consultório. E isso o feminismo me dá, assim, né? Esse olhar o feminismo me traz. Então, acabou que o Para Ser a Mulher Quiser, ele é um espaço para que as mulheres possam falar delas a partir da perspectiva delas, né? E não daquilo que eu acho, daquilo que está escrito no livro, enfim. E quando eu penso, né, no futuro, a minha necessidade é que o Para Ser a Mulher Quiser ele seja uma empresa. Esse é um sonho, assim, para que ele saia só dessa questão da rede social e seja algo muito mais palpável e muito mais duradouro. Então, eu penso nesse sonho, assim, de que seja uma plataforma de cursos, de atendimentos, de psicologia, com outras mulheres fazendo indo por esse mesmo caminho de atendimento, que a gente tenha um centro de masculinidade, que a gente discuta isso dentro dos recortes que a gente precisa, e que a gente aproxime ainda mais, né, da psicologia, né, sempre o feminismo e a psicologia, porque eu percebo que é uma conversa super possível e se concretize numa empresa, assim. Ser mulher é algo que nunca tive crises em relação a isso. Eu sou uma mulher cis, que veste de feminilidade, então nenhum olhar social duvidou disso. Então, essa caixa do ser mulher, para mim, ela sempre foi um lugar confortável, né? Se a gente for pensar no olhar do outro. Ninguém nunca questionou, né? O fato de eu ser mulher. Então, esse lugar, ele sempre existiu. O lugar de feminista que vem depois, ele foi já um lugar desconfortável, porque eu já questionava que essa mulher do qual eu fui convocada, esse papel do qual eu fui convocada a estar, não necessariamente era um papel, era uma caixinha do qual eu queria estar. Quando
Quando eu olho para minha trajetória, até dentro da terapia enquanto cliente, eu nunca pensei no meu papel enquanto mulher. Quando o feminismo aparece e eu começo a falar sobre mulheres na rede social, eu começo a me entender enquanto mulher negra. E, por exemplo, um fato importante de me conhecer enquanto mulher negra que poderia ter sido na transição capilar, não foi. Eu fiz a transição capilar sem me entender enquanto mulher negra. Eu estava cansada simplesmente de fazer chapinha, falei assim, não quero mais, encontrei uma mulher de trança no ponto de ônibus saindo da faculdade, eu olho para essa mulher e falo assim, onde você fez a sua trança? Ela me dá o contato dessa pessoa e essa pessoa começa a trançar meu cabelo, eu passo pela transição capilar sem fazer nenhum questionamento sobre negritude, assim. Eu vou fazer esse... E aí é interessante, eu faço esse questionamento sobre negritude quando eu começo a ter uma visibilidade. E aí eu começo a entender que em alguns lugares eu não sou vista da forma como eu deveria. Então, eu estou num lugar para dar uma palestra, eu não sou vista como a palestrante daquele espaço. Então, quando eu começo a ganhar uma visibilidade, quando o meu trabalho começa a ganhar visibilidade, é que essa negritude ela aparece para mim, assim. Então, como as coisas foram encaixando nesse lugar, mas eu acho curioso como a negritude foi a última coisa que eu dei conta na minha vida, assim. É a última coisa que eu questionei, que deveria ter sido antes, né, assim. Primeira, principalmente por ter sido criada numa família de pessoas negras retintas e eu e a minha irmã sermos negras de pele menos retinta, né? E mesmo nesse local, assim, a coisa era passada e, né, sem muitos questionamentos sobre negritude, na verdade nenhum. E depois eu vou levantar essas pautas, assim, né? Quando eu olho para as minhas tias e vejo por que elas não se casaram. Quando eu olho para os meus tios, por que todos eles casaram com mulheres brancas? Por que meu pai casou com uma mulher branca? E aí esses questionamentos vão acontecer, mas vão acontecer há 3 anos. Eu passei pela transição capilar já tem 10, então há 3 anos com a página que eu começo a questionar sobre negritude, assim. Então como o feminismo ele traz isso, mas como a psicologia clínica ela não traz. Talvez eu quisesse ter me entendido negra antes, talvez tivesse sido menos duro se eu tivesse conseguido me entender negra dentro de um processo de terapia e não depois já como para ser a mulher que quiser. A palavra que me vem é de multiplicar, assim. A potência de que outra pessoa, outra mulher, ela pode reconhecer em mim possibilidades e romper com esse lugar que nos colocam que é limitador, de limitação. Então, a potência, né, do nosso trabalho enquanto mulher negra é de, né, pegando a fala até mesmo da Angela Davis, assim, quando a gente olha para a mulher negra, a gente está movendo toda uma estrutura, assim. E isso é muito importante, sabe? Essa é a potência de quando a gente fala, uma mulher precisa levantar a outra. Essa é a potência, né? De entender que uma adolescente negra me vê e fala, olha, eu posso ser uma psicóloga, olha, eu posso ser aquilo que eu quiser ser, eu posso romper com isso que dizem que eu posso fazer, mas eu posso fazer outras coisas. Então, eu penso muito nesse lugar de multiplicar, sabe? Outras pessoas, outras mulheres estão nos vendo e se sentindo e construindo a própria história, de forma a romper uma limitação que colocam pra gente, como se isso fosse algo natural. Então, uma primeira referência que eu consegui ter na minha vida enquanto mulher negra foi a tia que me criou. E ela é falecida há 2 anos, viu Para Ser a Mulher que Quiser sendo criado, e foi uma mulher de muita potência, porque foi uma mulher que se formou na graduação assim, em Ciências Contábeis, nunca trabalhou na área,
E aí a questão sempre era, nunca trabalhou na área, porque na época dela não tinha mercado. E a gente já sabe que a ótica era outra, assim. Depois a minha avó, né, mãe dela, ficou muito doente e ela foi a pessoa que cuidou em período integral da minha avó. Então teve um processo longo de mais de 4 anos fora desse mercado, e a gente vê e a gente sabe o quanto que esse mercado é cruel com pessoas que ficam fora, principalmente com mulheres que ficam fora. E aí depois tentou retomar, mas sem conseguir se inserir. E sempre foi uma mulher de muita força, assim. De tentar dialogar, muito tímida, mas de força, de transmitir isso para nós. Foi uma pessoa que pegou na minha mão e vai fazer a graduação, porque aos 17 anos também, quando eu me formei no ensino médio, eu achei que a minha vida tinha acabado, não tinha nada mais para mim ali. Eu nunca achei que eu ia fazer uma faculdade, e aí chega uma cartinha, né, do ProUni, o primeiro ano do ProUni, onde ela lê, ela fala, chegou uma carta para você. Ela lê essa carta e ela fala assim, vem aqui, senta na frente do computador e faz comigo a inscrição pro ProUni. E sempre nesse lugar, né, de me dar dicas de mercado de trabalho, de coisas simples, assim, né, de e-mail, de como que deveria ser meu e-mail. Eu lembro até hoje, né, olha, seu e-mail precisa ter seu nome, não coloca apelido, né, porque o meu primeiro e-mail, feito na adolescência, era Drica. Então, assim, não, troca seu e-mail, porque é importante. Dentro daquilo que ela sabia, ela passou tudo, sem reservas. E é muito importante para mim olhar e entender que eu tive essa referência de escuta, de ser aberta a partir dela. E é muito emocionante ter tido essa pessoa na minha vida, assim, né? De ter me criado, de ter me passado valores tão importantes. Né, pensando em outras referências, né, a gente tem a Djamila Ribeiro, que é uma pessoa do qual eu me inspiro muito, a Angela Davis, que é né, o livro dela, Mulheres, Classe e Raça, foi um divisor de água para me entender enquanto negra, né? E tantas outras mulheres negras que estão nesse movimento. Eu vejo que todas as mulheres negras que estão nesse movimento de poder, de conseguir a sua visibilidade, é algo que nos acalenta, assim. Mas olhar para dentro da minha casa e entender que eu tive essa mulher é um lugar que me conforta super, sabe, assim. Dá um lugar assim, olha, eu vim assim, desse lugar de poder desbravar, assim, de entender que a cada dia mais eu posso ser quem eu quero ser, assim. E tantas outras, né, Audre Lorde, né, tantas teóricas, a Joyce, enfim, tantas pessoas maravilhosas que fortalecem. A Bell Hooks, que é uma pessoa assim, que eu estou completamente apaixonada, porque quando a gente olha para pessoas que já escreveram, Conceição Evaristo, então, quando a gente olha para as pessoas, essas mulheres que já estão escrevendo sobre isso, a gente já sabe que a gente vê que tem um caminho feito, que a gente também não está tão sozinha, sabe? Porque o sentimento sempre muito assim, né, da negritude é de estar só, mas quando a gente consegue visualizar isso, a gente entende que a gente não está só, né? Que as pessoas elas já estão traçando um caminho e já disseram coisas que somam com o que a gente está criando hoje.